Olá, nesse tutorial eu vou mostrar como fazer as movimentações de estoque dentro do ContiTool, exceto a parte de compras. Compras a gente tem um vídeo específico para ele. Então, estoque, basta eu clicar aqui no menu estoque, eu venho aqui em movimentação de estoque. Aqui dentro, né, quando eu quero inserir uma nova movimentação, eu venho em inserir e eu tenho aqui já na tela inicial a lista de movimentações feitas. Então, se elas foram efetivadas, se ainda está pendente, foi salvo e não foi efetivado. Então, tem todas essas opções aqui na frente já para eu conseguir avaliar. Consigo aumentar, né, o número de itens por página. Mas para fazer uma movimentação nova, basta eu vir aqui em inserir. E aqui eu tenho algumas operações. Eu vou começar pela operação de ajuste. Então, a operação de ajuste, eu tenho que colocar o operador que está fazendo essa operação e eu tenho que definir se é uma operação de entrada ou de saída. Ajuste sempre é incremental. Então, salvei a movimentação. Vou adicionar uma ferramenta, por exemplo, aqui. Deixa eu pegar uma ferramenta pela lupa. Então, eu quero adicionar mais um macho desse. Então, aqui ele consta que tem 1. Se eu adicionar mais um, ele vai para 2. E por aqui eu posso estar adicionando mais ferramentas. Vamos supor que é uma fresa esférica aqui, ó. Quero adicionar 2, vai para 5 e assim por diante. Quando eu clicar aqui em efetivar movimento, está feita a movimentação. Ele vai abrir as gavetas onde ferramentas se encontram e me apontar onde é para armazenar elas. Então, esse foi a operação de ajuste. Agora eu vou excluir ela aqui. Eu tenho outra operação que é a de balanço. Essa é a única operação onde eu abro as gavetas antes de dizer o que eu vou fazer, quando a gente fala do gerenciador físico, né? Então, eu coloco aqui o operador. Se eu quiser limitar a um armário ou outro armário, eu posso estar selecionando. Ou se eu quiser limitar alguma gaveta, também posso estar selecionando aqui. E clico aqui em salvar movimento. Então, quando eu cliquei em salvar, se eu não selecionar nada, ele não vai abrir nada. Quando eu cliquei aqui em salvar, ele me abre a opção, lembrando que o balanço é absoluto. Então, o valor que eu colocar é o que vai se tornar o estoque. Então, eu posso tanto adicionar a ferramenta por aqui, porém o balanço ele é ideal mais para fazer contagem de ferramenta. E então a gente criou esse botão que é carregar todas as ferramentas. Ele carrega tudo que tem cadastrado, ordenado por localização, por sequência de localização, e aqui eu posso ir fazendo as contagens. Eu confirmar, na 01 tem 3 peças, tem 3 peças dessa fresa esférica de 1, tem 2 desse inserto esférico de 16, tem. Tem algum que esse aqui tá diferente, por exemplo, ao invés de 2 são 5. Então eu coloco a quantidade 5, ó, esse é o futuro. Então ele já vai alterar para 5. O que eu não mexer, né, que tiver tudo ok, basta eu manter, ele vai permanecer. Quando eu clicar em efetivar, ele vai automaticamente alterar a quantidade daquela ferramenta. Pronto, essa é a operação de balanço. Agora, outra operação que a gente tem seria a operação de compra. Na verdade, aqui eu vou estar dando entrada em uma ferramenta que não foi feita toda a compra por dentro do ContiTool, a solicitação de compra. Então aqui é quando eu quero dar entrada e quero mapear o documento, algum documento, uma nota fiscal, algo nesse sentido. Então se eu quiser eu posso mapear aqui. E é como se fosse a operação de ajuste. Eu vou dar entrada, é uma operação de ajuste de entrada. Então eu adiciono aqui as ferramentas, por exemplo, teve essa fresa, futuro 4. E clico em efetivar, automaticamente ele vai abrir a gaveta, dizer onde é para eu armazenar o material e está feita a movimentação de compra, né? Uma entrada por compra. Outra operação que a gente tem é a operação de descarte. Essa operação é para itens que são retornáveis e eu acabei guardando dentro do estoque sem ter me atentado à condição da ferramenta. Então é uma ferramenta retornável que ela não está boa. Eu acabei guardando sem querer, eu quero descartar ela. Eu tenho que dizer o porquê, que
vou estar descartando. Ah, foi desgaste normal. Salvei e aqui eu adiciono a ferramenta. Então aqui ele vai me pedir qual ferramenta que é, ele vai dar o futuro 2 e eu clico aqui em efetivar, ele vai descartar essa ferramenta. Ele vai subtrair ela do estoque e adicionar os dados aos relatórios de descarte. Outra operação que a gente tem é a de correção. Então eu fiz alguma retirada enganado. Então eu venho aqui, fiz sem querer alguma determinada retirada. Na lupa ali, clicando na lupa eu procuro, aqui vai estar as últimas retiradas feitas. Então, essa retirada eu fiz sem querer, não era para ter acontecido. Jogo aqui para baixo, eu posso adicionar mais de uma. Então, foram 10 peças que foram retiradas, pode ver. Ele já vai adicionar ao estoque essas 10, ao saldo, né, essas 10 que foram retiradas. Basta eu clicar aqui em efetivar, ele vai, se tiver linkado a um gerenciador, ele vai abrir as gavetas e me dizer onde é para armazenar essa ferramenta.